1 Crônicas, capítulo 13, verso 12. Então Davi ficou com medo de Deus e disse: e agora, como poderei levar comigo a arca da aliança? No início do capítulo 13, Davi toma uma posição para começar o seu reinado. Ele diz: vamos buscar a arca de Deus, porque na época de Saul, nós não nos valemos dela, das bênçãos que a arca de Deus pode nos dar. E a arca tinha ficado na casa de Abinadab. E Davi vai com toda o seu exército, cantando, celebrando, e eles colocam a arca num carro novo. Interessante que a Bíblia tem duas expressões para a presença de Deus no Antigo Testamento. Uma é Shekinah, que é a nuvem da presença de Deus, a nuvem que estava sobre o tabernáculo. E outra expressão é para glória, que é diferente da presença. A glória de Deus é a essência de Deus no nosso meio, a natureza divina em nós. A arca representa não o Shekinah, mas a essência de Deus. A Bíblia diz que os querubins estavam ali guardando a glória de Deus. E eles vão buscar esta arca, que era uma representação da glória de Deus, e coloca num carro novo. E a Bíblia diz que um dos bois que levava o carro tropeçam e a arca balança. E Uzá coloca a mão para segurar a arca, e Deus levanta e fulmina Uzá, e ele morre ali diante de Davi. E diante de toda aquela celebração de alegria, e a Bíblia diz que Davi fica com medo. Ele fala: como eu posso agora levar a arca de Deus? Certamente ficou com medo de morrer também. Agora tem um fator interessante, porque a arca estava passando em frente de uma cidade chamada Gade, território dos filisteus. E ali ficou a arca parada, onde Uzá morre. Davi não tinha chegado em Jerusalém e não podia voltar para trás, porque ele tinha medo de tocar a arca, e não podia deixar a arca onde estava. Você entende o tanto que a presença de Deus é sagrada, é santa, e que nós devemos ter temor quando nós falamos na presença de Deus, quando nós falamos em levar a presença de Deus para casa, quando nós falamos em buscar a presença de Deus, nós temos que ter temor. Deus tem valores, princípios que Ele estabeleceu para que nós possamos ser dignos de ter a sua arca. Não estou falando do Shekinah. O Shekinah, a nuvem é a misericórdia de Deus a todos nós. Mas ter a arca, ter a presença, ter a essência. Quem quer Deus na sua casa? Levanta bem alto as suas mãos. Levanta as suas duas mãos. Quem quer Deus? Fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Fale alto, fala: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, ajuda-me a ter os valores corretos na minha vida, para levar a sua presença, a arca do Senhor, para a minha família. E Davi fica no impasse: como eu posso levar a arca? E alguém disse:
tem um homem chamado Obed-edom, em Gade. Obed-edom. A palavra Obed quer dizer escravo. Edom era da tribo dos edomitas, descendente de Esaú, que tinha saído da vontade de Deus. E para piorar a situação religiosa, era a cidade dos filisteus de Gade. Quem tinha nascido em Gade que Davi derrota ele? Golias. Então Davi conhecia a história. O povo de Israel, na época, as outras nações eram imundas para eles. Nenhuma nação prestava, tinha que destruir. Então eles já tinham esta lei na mente deles, não podiam se contaminar. Agora a arca de Deus estava ali, e a única casa digna de ter a casa de Deus, a arca de Deus, era na cidade dos filisteus. E na casa de quem? Não era nem israelita, era filho de descendente de Esaú. E por sinal, o nome dele representava escravo, era um escravo. Mas alguém disse: este homem é digno de ter a arca de Deus. Isso é uma figura do que o Senhor ia fazer em Cristo Jesus. Nós que somos gentios, a palavra diz, a pedra que foi rejeitada, ela passou a ser a principal pedra, a pedra angular, aonde Deus edificou a igreja que é formada de gentios, é formada de israelitas. Para a igreja não tem nacionalidade. A única porta que me faz entrar na igreja não é se eu sou de Israel ou se eu sou brasileiro, é se eu sou lavado pelo sangue de Jesus. Aqui está uma representação da misericórdia de Deus. E eles levam a arca de Deus para a casa de Obed-edom. Veja o verso 13. Assim Davi levou a arca consigo para a cidade de Davi. Assim Davi não levou a arca consigo para a cidade de Davi. Em vez disso, ele a deixou na casa de um homem chamado Obed-edom, que era da cidade de Gade. A arca ficou ali 3 meses e Deus abençoou Obed-edom. É isso que está escrito? A família, quem quer ser abençoado por Deus, toda a sua família, levanta as suas mãos, levanta bem alto, bem alto. Eu queria que você falasse com fé. Você está debaixo do Shekinah, está debaixo da autoridade de Deus. Fala: hoje à noite, toda maldição que existe na minha família vai ser quebrada agora, vai ser destruída agora, porque a arca de Deus vai ficar na minha casa, em nome de Jesus. Aleluia. A arca de Deus fica na casa de quem? De Obed-edom. E a Bíblia diz: Deus o abençoou em tudo, e tudo que é o que era dele. Deus abençoou a família dele e tudo que era dele, tudo. Ele passou a ser um abençoador, porque Deus o abençoou. Então eu queria rapidamente colocar aqui 3 princípios para você, para que nós possamos ter a arca de Deus nas nossas casas. Primeiro, abre a Bíblia comigo em Juízes capítulo 6. Vamos ser rapidinho aí, pessoal. Projeta para mim, Juízes 6, verso 25 a 27. Juízes 6. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence a seu pai e o outro touro de 7 anos e derruba o altar do Deus Baal, que seu pai e também que é do seu pai, e o poste ídolo da deusa Asserá, que está ao seu lado. Verso 26. Neste lugar alto e seguro, faça para o Senhor seu Deus um altar de pedras bem arrumada. Depois pega o segundo touro
a madeira do poste de Ácera, arrancado, e queime tudo no altar como sacrifício. Verso 27. Gideão levou 10 dos seus empregados e fez o que o Senhor tinha dito. Porém, como estava com medo da sua família e do povo da cidade, em vez de fazer isso de dia, fez de que horas, irmão? De noite. Dá um abraço no seu irmão e fala: Gideão era igual a nós, né? Se pudesse dar um jeitinho, ele dava. Falou: Senhor, eu vou te abençoar, eu vou te obedecer, mas vou fazer de noite. Vou guardar a minha pele, Deus, né? Mas ele fez. Ele fez. O altar de Baal era o elo, preste atenção no que eu vou dizer aqui, por favor, que mantinha a maldição hereditária sobre a família de Gideão. Quem fez? Seu pai, seu avô, seu bisavô. Aquela maldição que vinha de geração em geração, que amarrava a vida da família de Gideão. A maldição, ela abre uma porta para um demônio que nós chamamos de espírito familiar. O que é o espírito familiar? É aquele demônio que vive alojado naquela família. Demônio não morre, quem morre é ser humano. Demônio vai direto para o inferno. Mas ele passa de geração em geração, morre as gerações, mas se aquele espírito familiar, o elo que mantém a maldição hereditária, se não for quebrado, aquele espírito familiar aloja naquela família, e vem de 4, 5 gerações. Deus queria fazer uma grande obra na vida de Gideão, queria usá-lo. Mas ele disse: para fazer isto, para que a minha presença possa ir com você e te dar vitória em tudo que você for fazer para mim, você precisa destruir o altar de Baal, que mantém a maldição hereditária sobre a sua vida, que amarra a sua vida nesta área. Ora, Gideão não era um ímpio, Gideão era temente a Deus, mas tinha área da sua vida de produção profissional, que tudo que ele plantava, os midianitas vinham e destruíam. Tem pessoas que têm uma área da sua vida que não consegue fluir. Gideão talvez tinha uma boa família, tinha bons relacionamentos, mas profissionalmente ele não conseguia viver do que produzia. Porque os midianitas vinham. Eu não sei qual é a sua área da sua vida, da sua família, que os midianitas estão te amarrando. Mas uma coisa eu sei: se você destruir o altar de Baal hoje, não importa quem o construiu na sua família, Deus está te dando a autoridade agora para você levantar em fé e quebrar o poder de Baal da sua casa. A maldição hereditária vai ser tirada, esse demônio vai sair e a sua vida vai prosperar, e você vai alcançar, juntamente com a sua família, o melhor em Deus. Você crê que Deus pode fazer isso? Quem crê, diga aleluia. Quem crê, diga glória a Deus. Tem 2 doenças da alma. Minha esposa é psicóloga, ela sabe o que eu vou falar aqui, que hoje é muito comum, mas que tem uma raiz espiritual grande demais. Ninguém explica depressão, ninguém explica pânico. Você pode estudar isso, aquilo, ajudar a pessoa, mudar a maneira dele encarar a situação, mas por que não tem uma explicação lógica? Porque tem uma raiz espiritual, tem um demônio por trás, que age juntamente com algum problema orgânico, com uma situação que aconteceu, mas ele está manipulando aquela situação, encantoando a pessoa, fazendo com que ela
seja uma pessoa aprisionada pelo medo. E eu vou liberar uma palavra sobre a sua vida. Na sua família não vai haver mais depressão e nem pânico. Quem crê, levanta bem alto as suas mãos. Feche os seus olhos, meu irmão. Comece a declarar que o altar de Baal seja destruído na sua casa. Levanta a sua voz. Eu não posso fazer isso por você, mas você pode fazer. Levanta a tua voz. Fala, eu repreendo agora toda ação do inimigo, todo o altar de Baal que foi construído pelos meus antepassados, cai agora em nome de Jesus. Seja destruído agora em nome de Jesus. Põe a mão no ombro do irmão que está do teu lado, ore por ele, ele ora por você. Fala, todo o altar de Baal que foi construído na vida do meu irmão, na família dele, que o aprisiona com pânico, com depressão, com enfermidade física, emocional, espiritual, cai em nome de Jesus. Cai em nome de Jesus. Quem crê que Deus fez isso agora? Quem vai exercitar isso durante a semana? Quando você perceber que aquela área onde os midianitas entraram, ela permanece te incomodando, te amarrando, levanta suas mãos e declare: o altar de Baal está desfeito na minha vida. Quem crê que Deus pode fazer isso? Diga aleluia. E o Senhor disse: no lugar do altar de Baal, constrói um altar ao meu nome. Aleluia. Constrói um altar ao meu nome. Segundo, olha aqui para mim. Olha aqui bem para mim. Aprenda a cultivar o Shekinah na sua família. O Shekinah vai preparar um ambiente para que a glória de Deus chegue. Aprenda a cultivar a presença. Aprenda dentro da sua casa colocar louvores, pôr versos bíblicos, falar da palavra. Põe a pulseirinha no seu braço, meu irmão. Põe, aqui está. Segura ela e fala: estou blindado pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus venceu, aleluia. Quem crê que o sangue de Jesus venceu? Minha casa está blindada. Levanta suas mãos e fala: minha casa está blindada pelo sangue de Jesus. Eu estou blindado pelo sangue de Jesus. Muda a sua mente, a sua maneira de enxergar. Abre a Bíblia comigo em Romanos capítulo 8. Eu preciso que você entenda isso comigo. Romanos capítulo 8. Sobre como cultivar o Shekinah. Romanos 8. Quem achou, diga amém, por favor. Verso 5. Romanos 8, 5. Vamos ler. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana, que vivem de acordo com os valores do homem, da natureza terrena, estas pessoas, diz ele aqui, têm a mente controlada por esta mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a mente controlada por quem, irmãos? Pelo Espírito. A sua maneira de ver muda. Se eu estou sendo controlado pelo Espírito Santo, o Shekinah de Deus vai ter muito mais valor para mim do que uma novela. O Shekinah de Deus vai ter muito mais valor para mim do que um filme. O Shekinah de Deus vai ter muito mais valor para mim do que o WhatsApp. O Shekinah de Deus vai ter muito mais valor para mim do que qualquer coisa natural que pode distrair o meu espírito e não levar a mim a priorizar a presença de Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. Eu não estou falando de pecado. Estou dizendo daquilo que te tira o foco de priorizar o Shekinah. Se eu quero a arca, eu tenho que aprender a cultivar o Shekinah. E para mim cultivar o Shekinah, eu tenho que mudar a minha maneira de raciocínio, de pensamentos, de prioridades. E se é a natureza humana que rege as minhas decisões, eu vou pensar como homem natural. E como homem natural, eu não sou digno de ter a arca de Deus, só os homens espirituais. Davi era um homem humano,
mas não tinha espiritualidade que Obed-edom tinha na época. Não se assuste não, meu irmão. Não se assuste não. Porque se ele tivesse, ele tinha levado a arca. Nós precisamos entender que para ter a arca de Deus, nós precisamos pensar como Deus pensa, precisamos valorizar como Deus valoriza a sua própria essência. Aí ele diz aqui, olha o verso 6: as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão o quê? O que está escrito na tua Bíblia, irmão? Morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão vida eterna e o quê? Paz. Agora diga comigo, fala: eu não vou morrer espiritualmente. O que é morrer espiritualmente? É se tornar um religioso. O religioso vem quarta, vem domingo, dá dízimo, canta, mas não tem vida com Deus. Você sabe que não tem vida com Deus? Ele põe a capa de cristão, ele está engessado, ele não recebe, ele não tem para dar. Ele cumpre todos os dogmas da religião, mas não tem espiritualidade. Que Deus nos livre disso. Amém ou não? Então ele diz aqui, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão vida eterna e paz. Quem quer vida eterna e paz? Levanta suas mãos, fala aleluia. Eu serei controlado, fala alto. Eu serei controlado pela mente do Espírito de Deus. Eu começo a valorizar o Shekinah. Cristianismo não é oba-oba. Cristianismo é a única coisa séria que pode mudar o homem, família e nação. Cristianismo não é um compromisso social. Cristianismo é o único caminho, a única verdade e a única vida. Cristianismo não é para brincar com os seus valores. Cristianismo não é para zombar do que é sagrado. Cristianismo é para viver Cristo em nós, a esperança da glória. Levanta suas mãos, diga: já não vivo eu mais, mas Cristo vive em mim. Veja o verso 7. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam o quê? Inimigas de Deus, pois não obedece à lei de Deus, e de fato não pode obedecer a elas. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não pode o que, gente? Agradar a Deus. Presta atenção no que eu vou dizer. Uzá não teve um pecado grande. Uzá só tinha a sua mente controlada pela religião, e por isso ele não teve temor e nem reverência para tocar na arca. Não se torne um Uzá, seja um Obed-edom. Quem não vai ser um Uzá? Levanta suas mãos, fala: minha herança não é a influência de Uzá. Fale alto: a minha herança e da minha família não é a influência de Uzá. A minha herança e da minha família é a influência de Obed-edom. Aleluia, aleluia.